Olá, meus queridos alunos de Geografia! Professor Luiz aqui com vocês. Sexto ano, vamos lá então para mais uma aulinha, o percurso número 2, né? Das nossas páginas aí do número 16 ao 25, tá? Vamos concluindo esse capítulozinho aí e aprender um pouquinho mais sobre a nossa matéria de Geografia. Vamos lá, meu povo! Muito bem, nesse capítulo nós vamos falar sobre paisagem geográfica, tá? Lembra, a aula passada nós falamos sobre espaço geográfico e espaço natural, certo? Então, o espaço, na verdade, ele compõe a paisagem, ele faz parte da paisagem, né? A paisagem é um todo, na verdade, tá? Então, nós podemos falar que a paisagem geográfica é tudo aquilo que a nossa vista alcança, tudo que a gente consegue perceber com a visão, né? Tudo que está presente, então, naquele espaço. Pode ser ele tanto o natural, né? O espaço da natureza, né? E que tem a ver, então, com a paisagem natural, certo? Como rios, montanhas, cânions, mares, tá? Embaixo do mar, certo? Assim como cultural, ou modificado, também recebe esse nome, que são as cidades, as plantações, tudo aquilo que o homem botou a mão, transformou, certo? Ruas e assim por diante, tá? Detalhe, a definição de espaço na geografia ela vai muito mais além, porque nós usamos todos os nossos sentidos para ter essa noção, tá? Então não fica somente restrito à nossa visão, não é somente aquilo que a vista alcança, mas também aqueles outros nossos sentidos sensoriais. O que são sentidos sensoriais, professor? Ora, o tato, o cheiro, a audição, certo? O paladar, tá? Então, esses são os nossos outros sentidos que nós também associamos a essas paisagens, tá? Por exemplo, se você vai, né? Quem já foi, o professor ainda não foi, mas no mercado lá na Arábia, certo? Você vai sentir aqueles cheiros, vai experimentar aqueles sabores que são praticamente únicos, né? Então você consegue guardar isso daí como componente da paisagem geográfica daquele lugar, tá? Então aí, olha, nossos exemplos aí, tanto espaço onde há uma predominância da natureza, certo? Composição de rios, de mares, cidades não, rio, mares, montanhas, né? Vegetação, assim como também espaços, né, paisagem onde houve já modificação, espaços culturais, que são cidades, plantações, certo? Portos e assim por diante. Bom, gente, essas paisagens, elas podem permanecer por muito tempo, mas também podem sofrer mudanças, né? Mudanças significativas que vão modificar a paisagem geográfica, certo? As chamadas permanências, né? A paisagem geográfica, então, estão sujeitas a essas forças, muitas vezes invisíveis, nós não vemos essas forças, mas que são capazes de transformar ela de forma lenta ou rápida, né? Vamos dizer aí, forma lenta, natural, né? É a ação das águas, dos ventos, é, podem acontecer de forma rápida também, naturalmente, como terremotos, erupções vulcânicas, tá? E também por ações sociais, ou seja, intervenção do homem, né? Como construção de indústrias hidrelétricas, rodovias, campos, etc. Certo? Então são essas mudanças que podem acontecer na paisagem geográfica de um local. Outra coisa que está relacionada diretamente com a paisagem é o ponto de vista da onde a pessoa observa ela, né? Lembrando que um dos primeiros definições paisagem geográfica é tudo que a vista alcança, né? São todos os volumes que nós conseguimos ver, certo?
Acontece que dependendo do lugar onde a gente está, a gente vai ver o volume de uma forma, né? Olhem aí essa pessoa, por exemplo, dependendo, ela está no alto do morro, ela está tendo uma visão ampla, longe da paisagem. Agora, quem está lá naquele campo, trabalhando, arando o campo, ele já tem outra percepção, né? Ele já tem outra visão, então, do local, certo? Então, essa observação é importante, então, considerarem a relação em que está a pessoa observadora, né? Onde é que ela está vendo, o que, que ela está podendo descrever, então, sentir e conhecer sobre a paisagem geográfica que ela está observando. Nós vamos falar alguns tipos de paisagens, as paisagens que a gente pode considerar um pouco mais importantes para esse momento agora, certo? Dentre essas paisagens, né, nós temos as paisagens protegidas. Protegidas, como assim, professor? Protegidas por lei, certo? São aquelas que não podem sofrer a alteração da ação humana, certo? Há uma lei que protege ela, que não deixa então que se modifique isso. Algumas delas naturais, certo? Devido principalmente à biodiversidade. Lembrando, o que é biodiversidade? Bio é vida, diversidade, várias vidas, tá? Então, lugar onde tem muitos animais, muitos vegetais, certo? Elementos da fauna, da flora, que são importantes para a biodiversidade, né, a quantitativa de vida naquela região, ela é protegida por lei. Mas também aquelas culturais, certo? Que foram produzidas pelo homem, certo? Que tem uma importância ou pela cena, né, um lugar muito bonito, ou pela história, certo? Então ela tem importância cênica ou histórica, né? Que representa a memória do povo que vive naquele local. Por exemplo, aquelas casinhas antigas, quem já foi para Ouro Preto, Vila Rica, aquelas regiões, aquelas cidades bem antigas, que tem já uma parte tombada pela memória e história do povo ali, né? Que não pode mais modificar, para que as próximas gerações tenham conhecimento dessa arquitetura, desse cenário, dessa sua história, certo? Então é importante também, existem proteção tanto natural quanto cultural, tá, gente? Nós temos também as chamadas paisagens degradadas. O que são degradadas, professor? Deterioradas, estragadas, né? Como assim, professor? Sofreu alguma ação que modificou, que acabou degradando, acabou deteriorando, acabou estragando a paisagem que tinha lá, certo? Muitas são resultado da ação do homem. Por exemplo, construção de lixões a céu aberto, tá? Então vai degradando ali, vai inclusive poluindo o lençol freático, as águas, quer dizer, então aquilo lá vai estragando aquela paisagem. Mas também pode acontecer, certo? Por ação da natureza, como terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e inundações, tá? Nós estamos vendo ali uma foto, né? Ali é do vulcão Santa Helena, lá nos Estados Unidos, e que ele veio a entrar em erupção. Antes da erupção, a foto de cima. Pós-erupção, a parte de baixo. Olha como é que ficou, estourou todo o cume da montanha, né? Mais da metade, um terço da montanha, degradou-se, deteriorou-se, estragou-se, né? Ou seja, modificou devido então à erupção vulcânica, certo? A natureza também tem esse poder, é um poder imenso que até hoje o homem tenta compreender, tenta muitas vezes até controlar, né? Ou perceber anteriormente, mas ainda é muito incapaz de tudo isso, tá? Ainda é difícil, estuda-se muito, mas tem hora que pega o homem de calças curtas, né? Ou seja, despreparado. Nós também temos paisagens que apontam a desigualdade social, tá?
bairros muito bem estruturados, com todos os serviços públicos, água encanada, energia, asfalto, rede de esgoto, posto de saúde, tudo que o poder público deve colocar no bairro, e outros bairros muitas vezes sem nada, certo? Sem água encanada, muitas vezes a energia que tem lá foi puxado através dos famosos gatos, né? Foi puxado um pelo outro, moradias precárias, sem os serviços básicos públicos. Gente, isso não quer dizer que precisa ser a casa mais linda do mundo e outra casa feinha. É realmente o bairro que não tem aquela estrutura mínima de moradia, certo? E aí nós encontramos principalmente em favelas, em morros, tá? Lugares onde o serviço básico, o serviço público, ele não chega, ou quando chega com muita deficiência, tá, gente? E também a paisagem, né? Outro flagrante ali, paisagem dos povos originários e tradicionais no Brasil, né? Quem que são os originários? Os índios, né? Os povos nativos que já estavam aqui. Ou também aqueles povos tradicionais, né? Quais povos tradicionais, professores? Quilombolas, caiçaras, pescadores, tá? Pequenas vilas, pequenos lugarejos que vivem em equilíbrio com a natureza, com o ecossistema, certo? Que muitas vezes contribuem, inclusive, para a manutenção do espaço natural, certo? Com uma menor interferência na natureza, certo? Nós temos aí, por exemplo, essa oca, né? Essa tribo indígena, porém nós temos indícios, né? Olha aqui, dois aviões aqui, pista de pouso, certo? Então já existe uma interferência humana. Aqui onde foi feito possivelmente um roçado, ó, foi desmatado, certo? Só que muito menor, mas muito menor o estrago do que se fosse uma cidade, né? Muito menor aí o impacto ambiental, já que esses povos vivem da natureza, entendido, povo? Pois bem, meu jovem Chapolin, chegamos a mais um final da nossa aulinha de geografia, tá? E vamos deixar aí o estudo dirigido para essa semana, né? Nós vamos assistir as videoaulas, os vídeos que o professor também postou aí no Classroom. Vamos ler com muita atenção o nosso livro didático das folhas 16 a 25, né? Na verdade, 24 e 25 são questões e resolver as atividades do Classroom. Quem puder já vai respondendo. Eu estou modificando um pouquinho o sistema, estou colocando lá de múltipla escolha para ter uma participação mais efetiva de todos vocês, para ficar um pouquinho mais fácil, inclusive para incentivar que vocês façam as respostas utilizando o aplicativo do Classroom, tá, gente? Então, boa semana, bons estudos. Qualquer dúvida, me chame no particular. Eu estou aqui para tirar as dúvidas, tá? Lembrando aí, ó, Deus ajuda quem senta e estuda, tá? Então não basta querer ser ajudado simplesmente por Deus. Tem que pedir, tem que se esforçar também, tá? Um abraço, boa semana, muita saúde, muita paz para todos vocês, meus queridos alunos. Até mais.